Teologia Pastoral, nível bacharel livre, tá? Livre. Nós estamos na lição 2 e hoje vamos falar nessa lição vamos falar sobre a igreja, porque pregamos o evangelho, característica da igreja do Novo Testamento. É possível alcançar o alvo? Amém. Eu sou o apóstolo Cristóvão R. Trindade, superintendente da CASB, Convenção de Pastores, e eu sou professor de teologia. E vamos lá, o assunto, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dar aqui só umas pinceladas. Anote aí, pega o caderno, caneta, faz as suas anotações, que isso aí é o estudo de teologia pastoral para a formação de pastores, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Por que pregamos o evangelho? É a missão da igreja, é a ordenança ali que Deus deu em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Essa é a missão imperativa da igreja, pregar o evangelho. Glória a Deus. A igreja é o maior patrimônio de Deus na terra. Anote aí, tá? Vai anotando tudo que é importante. A igreja é o maior patrimônio de Deus na terra. Aí você vai anotar aí, Deus, tá? Aí você bota aí, aqui, você pega aqui, esse é o primeiro assunto que está sendo falado, tá? É o primeiro assunto. Aí você vai anotar, aí Deus projetou a igreja. Jesus fundou a igreja. Amém? Deus projetou a igreja, Jesus fundou a igreja, e o Espírito Santo, através da palavra de Deus, que é a nossa fé, regra de fé e prática, é a palavra de Deus. E o Espírito Santo conduz a igreja através da palavra. Amém? E aqui onde Jesus fundou a igreja, ele colocou pastores, levantou pastores para cuidar do seu povo, do seu rebanho. A primeira instituição da terra é a família. A primeira instituição da terra é a família. Anote aí. A primeira instituição na terra, a primeira é a família. A segunda, a igreja. Você anota aí, tá? A igreja é a segunda, a instituição divina na terra. A segunda é a igreja. Deus falou para Moisés. Testículos quebrados não gera filhos na fé. Moisés, testículos quebrados não geram filhos na fé. E o que vai gerar filhos na fé? A propagação do Evangelho de Cristo. Hoje vivemos esse quadro, nós temos que pregar o Evangelho. Essa é uma ordenança de Deus para a igreja. Amém? E Jesus ali fundou a igreja e levantou pastores para cuidar das suas ovelhas. O ensino, deixa eu pegar aqui, o ensino, ele mexe com a razão, ele mexe
com a razão. A pregação, P aqui, vou botar um P, mexe com a emoção. Emoção. Você ir anotando aí, tá? Então o que é isso? Deus fala para o profeta Oséias. Deus fala para o profeta Oséias. Capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento e sabedoria. Oséias. Então, a pregação, ela gera filhos na fé. A pregação do Evangelho gera filhos na fé. Por isso que a igreja tem que pregar o Evangelho. A oração, ela é a arma de defesa. E a palavra, a arma de ataque. A palavra de Deus é a arma de ataque. A pregação, a oração, arma de defesa, pregação, arma de ataque. Tá? Em nome do Senhor Jesus, anote aí. Louvado seja Deus. Então, é fundamental a igreja orar. 1 Tessalonicenses 5:17. Orar sem cessar. Esse versículo é da igreja primitiva, que a igreja orava incessantemente, sem parar. Lembra quando Pedro, a igreja orando, e Pedro foi livre da prisão? Foi a oração, que a igreja ela orava dia e noite, 24 horas, tinha turno de troca, mas a oração não parava. E a igreja era cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva orava e tinha o partir do pão. Que interessante isso. A igreja orava e tinha o partir do pão. E todos tinham vida em comum. Vida comum, né? Em comum. Vida em comum. Comunhão. A igreja tinha comunhão e o partir do pão. A igreja primitiva, todos tinham por igual. Se um tinha, todos tinham a mesma coisa que o outro tinha. Era a comunhão e o partir do pão. E aí a igreja vivia em avivamento do Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje pegamos um retrato bem diferente, né, como igreja, né? Mas nós temos que procurar seguir a igreja primitiva, o exemplo da igreja primitiva. A igreja primitiva é incomparável com a igreja moderna do século 21. Ela é incomparável. Hoje nós temos uma geração fraca, fria e sem compromisso com Deus. A maioria ainda tem igrejas, ainda tem irmãos que tem compromisso com Deus, que está com a chama do Espírito Santo acesa, né? Mas a igreja primitiva, comparada à igreja de hoje, do século 21, hoje nós somos uma geração fria, fraca e sem compromisso com Deus. A igreja primitiva, comparada com os puritanos, o que são os puritanos? Eram crentes mais fiéis, né? Eram os
crentes mais fiéis, os puritanos. Deixa eu botar aqui, deixa eu anotar aqui. Os puritanos eram os crentes fervorosos, os mais fiéis, cheios do Espírito Santo de Deus. Esse povo era da Inglaterra, os puritanos. Puritanos era o povo que clamava, oravam, tinham comunhão, partido do pão. Um povo extremamente relacionado com o Espírito Santo de Deus, com intimidade com o Espírito Santo. Oravam, liam a Bíblia, se consagravam. Então, e mesmo assim os puritanos ainda não chegavam ao grau da igreja primitiva. Outro povo que tinha um compromisso muito forte com o Espírito Santo e mesmo assim também não alcançou o grau da igreja primitiva, mas era um povo avivado, eram os moravianos. Era um povo totalmente avivados, cheio do Espírito Santo de Deus, um povo que orava muito, tinha compromisso com a palavra, tinha missão de fé de uma forma extraordinária. Um povo ali que fugiu naquela época ali na Inglaterra, do rei da Inglaterra, foram morar em outros lugares, por exemplo, na Espanha. Era um povo que ali houve o primeiro e o terceiro grande avivamento aqui pelos moravianos, e aconteceu ali na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, uma igreja com batismo com o Espírito Santo, uma igreja com fogo, com glória de Deus, com revelações, com curas extraordinárias, batismo com o Espírito Santo, um povo do avivamento avivalista, da onde saiu Daniel Bergman e Hugo Vanini, e vieram para o Brasil, né, no ano de 1910. Em 1911, né, eles fundaram aqui a Assembleia de Deus em Belém do Pará. É o avivamento, né, que temos que buscar a propagação do Evangelho, buscar com muito fervor o Espírito Santo. E mesmo os moravianos, eles não alcançaram o grau da igreja primitiva, né? Olha só, por isso que é importante nós buscarmos em oração o batismo com o Espírito Santo, o avivamento em nome do Senhor Jesus. Evangelizar, anota aí, evangelizar os confins da terra é uma grande missão, uma grande comissão da igreja hoje. Hoje nós temos cerca de 7 bilhões de habitantes, chegando para 8 bilhões de habitantes na Terra, que não conhecem na Terra, e não tem conhecimento, cerca de 1 bilhão para 2 bilhões que não conhecem o Evangelho. Por exemplo, nós temos o exemplo da China, país comunista, né? Quase não tem igreja, cerca de quase 2 bilhões de habitantes. Na Coreia, a Coreia ela é extremamente comunista, né? E seguimos nesse desafio, a igreja segue nesse desafio. Aqui no Brasil temos também tribos indígenas. Olha só, nós temos tribos indígenas no Brasil
que ainda não conhece o Evangelho, né? Não tem conhecimento da plena palavra de Deus. E a igreja brasileira está nessa missão de levar o Evangelho em nome do Senhor Jesus, de romper barreiras, essas barreiras, e é um grande desafio para a igreja hoje. 3 meios de fazer missões. Existem 3 meios de fazer missões. 3. Deixa eu botar aqui. 3 meios de fazer missões. Indo, orando e contribuindo. Indo, orando e contribuindo. Ofertas, dízimos, ofertas missionárias para manter os missionários no campo evangelizando, a igreja saindo, a igreja orando. E isso aqui é contribuição da igreja, dos fiéis, dos dizimistas, dos ofertantes. Isso aqui é o povo fiel que é usado ali através do Espírito Santo para manter a obra do Senhor.